Olá, alunos! Como vão vocês? Bom, vamos continuar aí nossos estudos sobre sais e óxidos, tá? Começando a correção aí do LDA desse conteúdo, tá? A partir do exercício 15, tá? Então, no exercício 15, nós temos que os ácidos são compostos que se caracterizam pela presença de cátion H+, em solução aquosa, e as bases pelo ânion OH-. O íon H+, proveniente do ácido, e o íon OH- proveniente da base, ao interagirem, produzem moléculas de H2O em um processo chamado neutralização. Por meio dessa reação química entre ácido e a base, obtém-se também o sal. De acordo com essas informações, complete o quadro a seguir. Aí a primeira coisa que ele pede para a gente fazer é a ionização do HCl. Do que consiste uma ionização? Ah, a ionização ela consiste na separação, né, dos íons da molécula. Então o HCl, quando ele se ioniza, ele forma H+ e Cl-, tá? Isso em água, né? A dissociação do NOH, a mesma coisa, tá? Na dissociação você também vai ter a separação dos íons, o NaOH, né, ficando Na mais OH-, tá? E uma neutralização desses íons? A neutralização, basicamente, é os íons, né, se reagindo entre si e formando uma molécula de água. Tá? E o sal formado pelo cátion da base e pelo ânion do ácido. Quem que é o cátion da base? O cátion da nossa base é esse aqui, ó. Esse é o cátion da base, tá? E quem que é o ânion do ácido? Esse carinha aqui. E a gente sabe que a junção dessas duas moléculas, se tudo isso aqui fosse um meio reacional só, né, nós teríamos aí a formação do quê? Do NaCl, que é o nosso dito sal de cozinha, tá? Então, nós vamos fazer esses exercícios baseado nisso, tá? Aí a gente vai ter aqui a ionização do HNO3. HNO3 ele ioniza, liberando H+ e NO3, tá? A dissolução do NaOH, que é a base, libera Na+ e OH-, tal como nós vimos ali em cima, né? A neutralização dos íons H+ e OH-, a mesma coisa, forma água, né? Basicamente, se vocês prestarem atenção, uma coisa que eu esqueci até de comentar no exercício anterior, é que, observem, né? Aqui nós temos, quando nós falamos da neutralização dos íons H+ e OH-, ó, o H+ aqui, olha o OH- aqui. Então aqui nós estamos pensando no meio reacional, onde você colocou o HNO3, que é o nosso ácido nítrico, a gente colocou NaOH, que é o nosso hidróxido de sódio, tá? Quando eles se ionizam, eles liberam H+ e OH- em solução e também liberam Na+ e NO3-, tá? Então, quem vai reagir com quem? O vermelho reage com o vermelho, nesse caso, tá? H+ reage com OH-, formando água. E Na+ reage com NO3, formando sal NaNO3, certo? É basicamente isso que esse exercício está mostrando para a gente. O meio reacional de uma ionização de um ácido, uma dissociação de uma base e, posteriormente, né, uma neutralização dos íons H+ e OH- e a formação do sal pela união do cátion da base e o ânion do ácido. Por exemplo, aqui nós temos o H2SO4. No H2SO4 a gente tem uma ionização um pouco diferente. Ele libera 2H+, mais SO4 2-, tá? Observe aqui, ó, o balanceamento da reação, onde nós temos o H2 formando 2H+, tá? O SO4, SO4. Lembrando que nós temos que ter os mesmos elementos dos dois lados da reação, tá? Para ter os dois elementos dos dois lados da reação, nós temos uma coisa chamada balanceamento,
que é quando esse número aqui nós não podemos mexer, tá? Porque esse número aqui é a quantidade de átomos de hidrogênio. Isso não se altera numa reação química, tá? Só que a mesma quantidade de átomos de hidrogênio que nós temos aqui, tem que ter aqui, porque isso aqui é um rearranjo químico, né? Uma reação química, nada mais, nada menos, é um rearranjo de átomos, né, formando novas moléculas. Na dissociação do CaOH2, um pouco diferente desses aqui de cima, né? O CaOH2, ele libera Ca2+, tá? Notem a carga aqui, 2+, tá? Por que essa carga 2+ apareceu no Ca e no Na+, só temos uma carga positiva? Porque o Ca, ele reage com 2 OH-, e nós sabemos que o OH- só tem uma carga negativa. Então nós precisamos de 2 OH- para reagir com um Ca para formar o CaHO2, tá? E quando você ioniza, você tem a restituição do Ca2+, tá? Mais 2 OH-. Por quê? Se nós temos 2 OH- aqui, nós temos que ter 2 OH- aqui desse lado. A neutralização dos íons OH+, observe como segue bem certinho, ó. Fazendo de novo o destaque em vermelho aqui, ó. 2H+, mais 2 OH-, tá? Forma aí duas águas, tá? Vendo como o balanceamento segue bonitinho? E quando a gente reage o cátion da base com o ânion do ácido, quem que é o cátion da base? O cátion da base é o Ca2+, o ânion do ácido é o SO4-. Quando nós fazemos isso, nós temos o CaSO4. Note também uma coisa interessante. Aqui na base nós temos CaOH2. Aqui no ácido nós temos H2SO4. Esse 2 é proveniente da carga negativa do SO, tá? 2-. E esse 2 aqui da hidroxila é devido à carga positiva do Ca, 2+. Como os dois têm a carga 2+ e 2-, quando eles se juntam, não tem nenhum número aqui embaixo, ó, tá? E nem desse lado. Lembrando que isso aqui é um íon inteiro. Esse 4 aqui também não mexe, porque isso é uma molécula iônica, tá? Vamos para o D. O D é a mesma coisa, já ficou repetitivo, né? H2CO3, 2H+, CO3 2-. Na dissociação do NaOH, a gente vai seguir a mesma estequiometria, por quê? Porque ela tem que bater com o quê? Com essa estequiometria aqui de cima, tá? Apesar do NaOH não ter nenhuma carga aqui embaixo, não ter nenhum número aqui embaixo, indicando que é 1 para 1 aqui, aí ele libera Na+, libera OH-, tá? Só que para depois isso aqui, ó, bater com de cima, por exemplo, aqui, ó, 2H+, nós vamos precisar neutralizar com 2OH-, tá? Para formar o 2H+, 2OH-, formando duas águas. E por que esse 2Na aqui, ó? Porque 2Na vai ter que reagir com um CO3, porque ele tem carga 2-, tá? Para formar o Na2CO3, tá? Um exercício simples, dá para a gente entender bastante coisa através da resolução dele, tá? Bom, vamos para o exercício 16 agora. Os sais constituem uma enorme variedade de compostos inorgânicos. Essas substâncias iônicas são obtidas pela reação de neutralização entre um ácido e uma base, sendo formadas pelo ânion proveniente do ácido e o cátion da base. Explique como ocorrem as reações de neutralização parcial e total. Então, como que vai ocorrer essas reações de neutralização parcial e total? A gente viu bastante no exercício anterior, tá? Mas é basicamente, né, quando todos os hidrogênios ionizáveis provenientes do ácido são neutralizados por ou todos os ânions dos hidróxidos da base, tem-se uma neutralização total. O que isso quer dizer? Todos os hidrogênios que podem ser ionizados do ácido, tá, vão ser neutralizados por todos os ânions hidróxidos da base. Quem são esses hidrogênios ionizáveis? O H+. Quem são esses hidróxidos da base? O OH-. Tá?
A neutralização parcial vai ocorrer quando os hidrogênios ionizáveis do ácido ou nem todas as hidroxilas da base são neutralizadas. Então, sobra alguma coisa, né? Tanto na base quanto no ácido, e aí a gente tem uma neutralização parcial, tá bom? O 17. O carbonato de cálcio está presente em grandes quantidades na natureza, sendo o principal componente do calcário e do mármore. Uma das suas formas de obtenção é por meio da reação de neutralização total do ácido carbônico com o hidróxido de cálcio. Aí ele pede, escreva a equação química que representa essa reação. Então, qual reação que a gente quer representar aqui? Ó? A gente vai ter uma reação de neutralização total do ácido carbônico com o hidróxido de cálcio, tá? Para obter o carbonato de cálcio, tá? Então, como é que a gente vai escrever? Você vai escrever o ácido carbônico, H2CO3, e vai escrever o hidróxido de cálcio, NaOH2, tá? Para formar o CaCO3, que é o nosso carbonato de cálcio, tá? CaCO3 é o carbonato de cálcio e água, tá? Toda reação de neutralização ácido-base produz água. Esse daqui é o ácido carbônico, esse daqui é o hidróxido de cálcio, tá? Observe as estequiometrias, uma coisa boa que você já tem que começar a aprender. Aqui nós temos 2 hidrogênios, aqui nós temos 2 hidrogênios, tá? Então nós temos 4 hidrogênios desse lado nós temos 4 hidrogênios. Aqui nós temos um cálcio, aqui nós temos um cálcio. Aqui nós temos um carbono, aqui nós temos um carbono. Aqui nós temos 5 oxigênios. Aqui nós temos 3, 2 vezes 1, 5 oxigênios. Tá bom? Nós vamos falar mais de balanceamento no próximo tópico de estudos. O exercício 18, a presença do cianeto livre, né? E o cianeto é um íon Cn-, e do ácido cianídrico na mandioca, torna essa planta extremamente tóxica, tá? A dose letal de cianeto presente na farinha e folhas de mandioca oscila entre 0,5 mg por quilo e 3,5 mg por quilo de peso corpóreo. Com relação a esse íon, analise as informações e marque V para verdadeiras e F para falsas. Vamos lá. Ao reagir com água, esse íon produz seu respectivo ácido, conforme representado pela equação. Então, nós temos Cn- mais H2O. A gente vai produzir ácido cianídrico e água. Está correto, tá? Então, essa alternativa, corretíssima. Quando combinado com o íon sódio Na+, forma um sal solúvel em água. Sim, né? Se você pegar o cianeto e com o sódio, a gente vai formar um sal solúvel em água. Por quê? Todo sal de metais alcalinos são solúveis, tá? Por ser um ânion, é formado por ligações iônicas. Errado, tá? Apesar dele ser um íon, né? Não. Apesar dele ser um ânion, a sua ligação que está presente, que liga o átomo de carbono e nitrogênio, é uma ligação covalente. Ao se ligar com o íon cálcio, forma o sal cianeto de cálcio de fórmula CaCN. Está errado porque, por um simples detalhe, tá? Isso aqui teria que ser Cl2, tá? Porque o Ca tem carga 2+. Se o Ca tem carga 2+, e o Cn tem carga negativa, somente uma carga negativa, então precisamos de 2 Cns para reagir com um cálcio, certo? Então, esse é o motivo que essa alternativa está errada. E o cianeto pode ser obtido da ionização do ácido cianídrico. Exatamente, né? Se você tem o ácido cianídrico, HCN, quando você ioniza ele, você produz aí o cianeto, né? Que é o íon. Beleza? Exercício 18 finalizado. Vamos ao exercício 19. Em geral,
Para nomear um sal, é necessário conhecer seu ânion proveniente do ácido. A determinação do ácido é substituída pela terminação do nome do ânion. Então, se nós tínhamos um ácido terminado em oso, é ito. Um ácido terminado em ico, a gente vai colocar ato. Um ácido terminado com hídrico, nós vamos colocar eto. Tá? Basicamente, nós estamos fazendo o reverso do que era antes. Né? Então, com a base dessa regra, ele pede para a gente nomear os sais apresentados em cada item seguindo o exemplo. Então, a gente tem aqui um exemplo. Ó, Na2SO4. Qual que é a base de origem? O NaOH. Qual que é o ácido de origem? H2SO4. Quem que é o cátion? Na+. Quem que é o ânion? S4, 2-. E qual que é o nome desse sal? Se o nome do sal era... Se o nome do ácido era ácido sulfídrico, nós trocamos o hídrico por eto. Tá? Desculpa. Nós trocamos o... ácido sulfídrico não, gente. Desculpa. Se nós tínhamos o ácido sulfúrico, nós trocamos o ico por ato, tá? E aí nós temos o sulfato de sódio. E aí vamos seguir, né? Aqui nós temos o K3PO4. Quem que é a base de origem? O KOH, tá? Quem que é o ácido de origem? O H3PO4, tá? Qual que é o nome desse ácido? Ácido fosfórico, tá? Quem que é o cátion? K+. Quem que é o ânion? PO4, 3-, né? O nome do sal vai ser fosfato de potássio. Por quê? Se nós tínhamos o ácido fosfórico, nós trocamos o final por ato. Então fica fosfato de potássio. O B, MgCO3. Qual que é a base de origem do MgCO3? A base de origem vai ser o MgOH2, tá? Qual que é o ácido de origem dessa base? Para formar o CO3, aqui nós vamos ter o H2CO3, o ácido carbônico. Se o ácido é carbônico, né, o cátion vai ser o Mg2+, o ânion vai ser o CO3, 2-. O nome do sal vai ser carbonato de magnésio. De novo, ácido carbônico. Então, a gente vai ter o carbonato, tá? Ó, CaNO2, 2. Qual que é a base de origem? A base de origem, CaOH2. Qual que é o ácido de origem? Ácido nitroso, HNO2, tá, gente? Se fosse o NO3, seria o ácido nítrico. Mas como é o NO2 é o nitroso. Quem que é o cátion? K2+. Quem que é o ânion? NO2-. Qual que vai ser o nome do sal? Vai ser o nitrito de cálcio. Se era o ácido nitroso, trocamos o oso do final por ito, nitrito de cálcio, tá? O FeCl3, qual que é a base de origem? FeOH3. Quem que é o ácido de origem? HCl, tá? Cátion, Fe3+. Ânion, Cl-. Qual que é o nome do sal? Ácido clorídrico. Nós vamos ter, então, cloreto, tá? Cloreto de ferro 3 ou cloreto férrico. O FeS, tá? O FeS é o... Qual que é a base de origem desse FeS? Vai ser o hidróxido de ferro, tá? Hidróxido de ferro 2. Qual que é o ácido de origem? Vai ser o H2S, tá? O que vai ser o cátion? Vai ser o Fe2+. E o ânion vai ser o S2-, tá? Notem que se é o FeOH2, então o NOx do ferro vai ser 2+. Se é 2+, então nós temos aqui o ácido sulfídrico, né? Sulfídrico vai terminar com eto, então vai ficar sulfeto de ferro 2 ou sulfeto ferroso, lembrando daquelas nomenclatura que a gente dá para quando nós temos metais com 2 NOx diferentes, tá? Aqui eu finalizo então o exercício 19. O exercício 20, né? A cultura egípcia desenvolveu técnicas avançadas de mumificação
para a preservação dos corpos. Em uma das etapas mais importantes desse processo de mumificação, a desidratação do corpo, utilizava-se uma solução de sais de natrão. Essa solução é constituída por uma mistura de sais de carbonato, bicarbonato, cloreto e sulfato de sódio. Quando os sais de natrão são dissolvidos em água, os íons presentes, além do Na+, são. Então vamos lá atrás de todo esse monte de sal que é utilizado nesse tal de natrão. Então nós temos o sais de carbonato, bicarbonato, cloreto e sulfato de sódio, tá? Então, quem que vai ser o carbonato? CO3. Quem vai ser o bicarbonato? HCO2, 3. Quem vai ser o cloreto? Vai ser o Cl-. E o sulfato vai ser o SO4, 2-. Qual que é a alternativa que se enquadra melhor aqui? Alternativa E, tá? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo, tá? E aí eu continuo no próximo vídeo a partir do exercício 21. Até lá!